Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje arrisco dizer aqui que vai ser o episódio mais sério aqui, a Dom Alcides. Nós já passamos de mais de 120 episódios aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcast, nessas plataformas tudo aí de conteúdo em formato de áudio. E nesses mais de 100 episódios, com certeza, hoje vai ser o mais sério. A gente vai bater um papo aqui, com o Dr. Carlos Magno, que é médico, urologista aqui de Belo Horizonte, conterrâneo nosso. Vamos falar sobre a saúde íntima masculina e até é legal, assim, pegar esse gancho do conteúdo, porque nós estamos gravando esse episódio hoje, é dia 14 de julho. Amanhã, 15 de julho, é o Dia Nacional do Homem. Então, vamos trazer esse conteúdo aí em homenagem ao Marada aí, aos marmanjos que acompanham o nosso podcast. A Dom Alcides, que é uma marca de cosmético masculino. Então, é legal, né? Levar um conteúdo aí no dia 15 de julho, Dia Nacional do Homem. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Opa, eu agradeço aqui o convite, viu, da Dona Alcides, né? A gente, como você falou, médico urologista, é um prazer estar falando aqui um pouco sobre a saúde do homem, levando em consideração que essa semana, amanhã será o dia 15, né? Dia da Saúde do Homem. É um dia inspirado no Dia Internacional do Homem, que é em novembro, né? Dia 19 de novembro. Esse dia ele tem um objetivo de chamar a população masculina para o consultório médico, né? Para uma busca de atendimento médico, no caso aqui, urologista, em função do urologista assumir esse papel de ser o responsável pela saúde masculina como um todo, né? A gente sabe que o homem culturalmente é muito machista, né? E ele evita ao máximo ir ao urologista e ao cardiologista que seja, e em função disso, a gente sabe que o homem ele vive 7 anos menos do que as mulheres. Olha só, cara. A mulherada tá mais habituada aí no médico, né? A procurar ali informação. Quando a gente é criança, né? Normalmente os pais da gente levam ao pediatra. Isso aí é uma coisa que, na maioria das vezes, acontece, né? Os pais, eles têm esse cuidado especial com as crianças, então vai no pediatra. E essa fase da pediatria é um pouco relativa, né? Tem pediatra que atende até 18 anos. Mas, na grande maioria das vezes, né, o homem, ele, quando chega por volta aí dos 9 anos, ele já não quer deixar a mãe ver mais o pênis dele, né? Uhum. A mãe que sempre deu banho nele, que ia ali, fazia a higiene logo depois que ele, né, fazia as necessidades lá dele. Quando chega aos 9, ele já se sente um pouco independente, já tem vergonha de mostrar a genitália dele, e até para o pediatra aí já começa a ficar difícil. E a mulher, ela tem uma característica diferente, que é o seguinte: a mulher, ela quando passa desse período aí, ela geralmente vem a menstruação, né? Com a menstruação e os hormônios, aquela coisa de, às vezes, até atividade sexual mais precoce, ela vai procurar, às vezes, usar um anticoncepcional e ela vai para o ginecologista. Então, menstruou, vai para o ginecologista e o ginecologista assume esse papel de ser o responsável, né, pela saúde da mulher. Então, ela é mais educada do ponto de vista de conscientização sobre a própria saúde, né? Já o homem, ele passou essa fase de criança, muito dificilmente ele vai no urologista, vai num médico, porque assim, geralmente quando a gente é jovem, né, adolescente, aí você pega aí essa fase aí dos 10 aos 19 anos, normalmente o homem não tem problema de saúde, né? Então ele só vai procurar um urologista caso tenha algum problema. Tipo, transei com alguém ali, aí no outro dia começou a coçar, fudeu. Aí procura o urologista, né? É mais ou menos isso aí, viu? Doutor Carlos, é incrível isso aí que você tá falando, cara, porque nós temos um sabonete íntimo masculino, Dom Alcides, lançado em parceria com os familiares dos Mamonas Assassinas, que carinhosamente a gente chamou de sabão Cracrá. Né, um produto irreverente, divertido, mas obviamente é um produto sério, dermatologicamente testado, combate fungos e bactérias, controla o pH da glande, foi elaborado, né, é elaborado através de uma engenharia verde,
A gente utiliza ativos naturais de origem vegetal para fazer toda a asepsia ali do órgão masculino. Combina arnica montana, ginseng, aloe vera, calêndula. Então, um produto bem legal. E quando a gente vai vender o sabão Cracrá, falar de saúde íntima masculina, a gente sempre fala isso aí que você colocou agora, que a mulher, ela já está habituada a usar sabonete íntimo feminino, porque ela entra na adolescência ali, menstrua, porventura a mãe leva no ginecologista, e o cara ali já indica um sabonete para controlar o pH ali da vagina, e a menina já vai se habituando com aquilo e leva para o resto da vida. O homem, como não visita o urologista na adolescência e tal, não tem alguém para acompanhar, ele vive sem o sabonete íntimo masculino, acha que aquilo ali não tem necessidade para ele, ele fala, pô, você até hoje, eu tô com meus 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos, eu nunca usei sabonete íntimo masculino, por que eu vou usar agora, né? Não entende ali o benefício do produto. E é muito cultural, né? Por conta até disso, né? A menina, como ela já vai no ginecologista desde novinha, ela já usa o produto, e o homem é mais largado, né? Fala, não vou usar esse trem não e tal. E a gente vê esse desafio de poder conscientizar os homens para a importância da asepsia íntima masculina, e até por conta a gente vê isso, né? A sociedade ela ainda é machista, o homem é muito turrão, então ele fica naquela, não preciso usar isso aqui não, vou usar sabão de coco, detergente, água corrente, o Eric aqui vai, eu vou cuspir, né? Mas não vou usar sabonete íntimo masculino. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? O homem, ele procura, né? Normalmente ele não vai ao médico, geralmente ele toma remédios por conta própria. Por exemplo, igual você falou, né? Nessa questão aí, muitas vezes ele tem uma fimose e essa fimose ele não procurou também ir ao médico, então ele tem uma dificuldade na exposição da glande, às vezes dificuldade de limpeza. Mesmo sem fimose também, às vezes o excesso do prepúcio, né, pode deixar a pele mais impregnada de sujeira, produzir mais secreção, e isso aí às vezes pode causar, né, balanites, balanopostites, e o que eles costumam fazer muitas vezes, né? Aí por conta própria vai na farmácia, pede um creme aí com corticoide e um antifúngico para tratar, e aí muitas vezes depois de 2, 3 vezes, às vezes sem tratando por meios próprios, né? Ele não tem sucesso, aí sim ele vai lá no urologista. Mas a saúde do homem, né? A gente reforçando aqui, na infância, assuntos importantes na pediatria, né, a criptorquidia, que é a ausência do testículo na bolsa escrotal, e a questão da... Isso, cara? Existe, né? Geralmente o paciente, se não for visto, né, essa não descida do testículo para a bolsa escrotal, às vezes essa criança ela pode perder esse testículo e até ter um risco maior de vir a ter câncer de testículo, e a fimose, se não detectada e operada, ela também pode trazer mais infecções urinárias no período da infância, né? E ter balanites, que são essas inflamações da glande e do prepúcio que recobre a glande. Na fase da adolescência, igual a gente estava comentando, né, tem a questão aí das infecções sexualmente transmissíveis, né? Eles têm relação de qualquer jeito, não têm orientação, porque muitos deles têm vergonha de falar essa parte sexual com os pais, e então eles vão de qualquer forma, não usa preservativo, não tem noção de como que a questão da sexualidade masculina, muitas vezes ele foi orientado, o pouco de orientação que ele tem de sexo é o que ele vê às vezes de pornografia na internet, então ele acha que o sexo tem que ser igual àquilo que ele vê na internet, né? Aqueles filmes adultos, né? De pornografia mesmo, então ele vai para a relação sexual às vezes muito ansioso, às vezes ele tem disfunção erétil, aí para ter a disfunção erétil, para tratar essa disfunção erétil, ele toma o azulzinho, que é o uso recreativo, né, desse tipo de droga, sem nenhum controle. E a gente sabe, na urologia, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem um estudo que falou o seguinte: o uso recreativo, né, desse tipo de droga não tem tanta melhora se o paciente ele é normal. Provavelmente ele está tendo uma disfunção erétil, mas em função de problemas psicológicos, de ansiedade, e normalmente esse uso recreativo, o benefício que ele vai ter
às vezes é aquele período refratário, a gente tem uma relação e outra, ele usando o medicamento vai ter um encurtamento, ele consegue dar uma, às vezes, emendar numa segunda mais rapidamente, né? Aham. E, então, assim, essa questão de orientação, de uso de preservativo, né? Doenças como varicocele, a gente consegue detectar ainda na população adolescente, né? Lembrando que a camisinha ela não vai evitar só a infecção sexualmente transmissível, mas também uma gravidez indesejada, né? Não planejada, e tem uma série de coisas que eu acho que a gente, como urologista, pode passar para esse adolescente que muitas vezes ele não tem essa abertura para falar com os pais. O que ele sabe de amigos, às vezes, é mais zoação, né? Aquela brincadeira, um brincando com o outro. E a gente precisa desmistificar um pouco essa Sim. questão, né? O homem, que é homem, ele precisa cuidar da sua saúde. Com certeza, cara. Ó, eu notei um monte de coisa aqui interessante que você falou aí no bate-papo, cara. E lance da disfunção erétil, né? Você falou aí, o cara toma o azulzinho pra dar uma ali, logo em seguida da outra, né? O Lúcio, aqui, o dono do Estúdio 767, ele não consegue transar nem 2 vezes por mês. Imagina dar 2 seguidas, né, velho? É tipo impossível. Pois é, e essa importância da questão da parte sexual, né, é muito prevalente nos nossos consultórios, né? Depois que o paciente vai, já usou o azulzinho, já usou vários tipos de medicações aí que popularmente são conhecidas, que às vezes aumentam um pouco a libido, né? E não dá certo, aí ele vai lá procurar, e a gente sabe que muitas vezes problemas relacionados com a sexualidade, né, são problemas importantes no sentido de saúde. Por quê? Porque os fatores que levam à disfunção erétil são os mesmos fatores que levam à doença cardiovascular, que o paciente pode ter um infarto ou um AVC, né? Então, são problemas que a gente pode elencar aqui, como pressão alta, né? Diabetes, dislipidemia, que é alteração nos níveis de colesterol, obesidade, sedentarismo, né? Tabagismo, problemas relacionados a questões hormonais, né, que a gente na população mais adulta aí, às vezes eles evoluem com a baixa na testosterona, e essa queda na testosterona vai dar sintomas como depressão, diminuição da libido, facilidade de ganhar massa gorda, né, dificuldade de ganhar massa magra. Então, e quando ele vai no urologista, a gente consegue fazer essa avaliação, e tem outros estudos que mostram também que, às vezes, para esses pacientes que realmente têm problemas de saúde, a disfunção erétil ela vai chegar, às vezes, 5 anos antes de um infarto. Você vê o tanto que é importante essa avaliação médica, né? A reposição hormonal que a gente pode fazer e ajudar nesse paciente que está usando o azulzinho e não está resolvendo. A cintura abdominal, pesquisas, quando a gente vai fazer né, sobre a qualidade de vida do homem, o que é que ele entende, o que é que ele sabe sobre saúde, a gente pergunta aqui, você sabe quanto seria necessário para você ser considerado um homem saudável, a sua cintura abdominal? Você tem noção? Você tem noção disso aí? Por exemplo, você acha que a cintura abdominal tem importância na saúde, não? Total, eu já ouvi falar isso, né? Que a cintura ali do homem, né? A gordura concentrada ali é a mais perigosa ali o pneuzinho, né? Quando o homem tá com o pneuzinho ali avantajado, é porque a gordura ali tá em excesso, o colesterol tá ruim, é sinal que tem que... que tem que cuidar. Tem que ter atenção, cuidar. Tem que baixar o peso, Mas né? como é que é isso? Existe um cálculo para isso daí? Existe. A gente acredita que a circunferência abdominal ela não deve ultrapassar 90 a 95 centímetros de cintura, né? Na cintura. E quando ela passa disso, é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Isso independente da altura da pessoa? Passou de 95, passou de 95, já pode estar zebrando, sim. Interessante, cara. Ainda nesse lance da disfunção erétil, doutor Carlos, eu estudei na UFMG lá em Montes Claros, fiz zootecnia,
E como a maioria dos estudantes não eram de Montes Claros, vai para lá estudar, tem aquelas repúblicas, né? Então eu morei muitos anos em república. E sempre tem esse lance do azulzinho, né? Aí tem um ou outro que pega ali e usa e fala: cara, você é louco, eu conheci a menina agora. Mó gatinha. Você acha que eu vou naturalmente ali e não ter um desempenho bom? Eu vou tomar o azulzinho e mostrar que eu sou foda, que eu sou bom e transar 3, 4 horas e tal. Só que isso acaba que vira um vício. E depois, pra tirar isso aí, deve ser foda, né? Sim, com Porque certeza. se você tá acostumado ali a usar um Buster, e você tira depois, vai cair o desempenho, o cara deve ficar louco. Usa isso uma vez e fudeu, né? Isso é o que a gente tinha acabado de falar anteriormente, né? Uhum. O uso recreativo desses medicamentos, muitas vezes, é como se fosse uma muleta, né? O adolescente, mesmo o homem já adulto, ele vai ter uma primeira vez, né? Então ele fica preocupado se essa primeira vez dele vai ter uma performance significativa ou não, e ainda mais se for uma parceira, que é a primeira vez, né? Uhum. Então ele já vai com aquela pressão, e essa pressão que o homem, né? E isso é muito. A gente precisa pegar bem no pé disso aí, porque o homem, ele tem essa questão, né? De medo de falhar, ele tem que ser aquele cara foda, né? No sentido de que tudo ele tem que dar certo, ele tem que dar resposta para tudo, ele tem que prover a família. Essa cultura machista aí, isso eu acho que estraga um pouco com o homem, né? Então ele vai e toma um azulzinho, e é igual eu falei. Às vezes ele funcionou bem porque ele tomou o azulzinho e achou que estava garantido, se sentiu mais seguro e mandou bem porque mandou bem mesmo. Não foi o azulzinho. Psicológico, né? Psicológico. Eu tô tomando remédio, eu tô de boa, né? Não vou falhar. E aí fica aquela questão psicológica, né? Da dependência. Ele acha que se ele não tomar, ele não vai bem. E aí fica tomando à toa, sem necessidade. Eu lembro que quando lançou isso era caro pra caramba. Hoje você compra isso baratinho em qualquer farmácia, né? E tem um monte de genérico. Tem uns aí que a gente nem confia tanto, né? Às vezes o trem, né? Diferença de preço, às vezes tipo 5% de referência, né? Você fica assim, não, mas será que é farinha, gente? Placebo, né? Placebo, né? E às vezes o placebo funciona, né? Porque na verdade esse paciente tá ele não na precisa, cabeça, né? né? Psicológico. É só psicológico, com certeza. O moleque é novo, cheio de saúde, não precisa de um trem desse, né? Não, de jeito Geralmente a disfunção erétil ela começa a partir de quantos anos, assim? Então, a disfunção erétil não é nem a principal queixa, né, dos homens. Se você for ver relacionado às disfunções sexuais, o que a gente tem mais é a ejaculação precoce, né? É o que o Eric tem. A gente vai ter a relação, né? E com pouco tempo você já ejacula. Às vezes você não chega nem a penetrar direito e já ejacula. É uma questão muito mais de ansiedade e a gente precisa tratar essa ansiedade. Com relação É precoce esse ponto mesmo? Tipo assim, você tá no amasso com a menina ali, aí o cara nem penetrou e já goza? Sim. Porque quando eu falo de ejaculação precoce, eu imaginava que era tipo assim, cara, 1 minuto e meio ali, Não. já vai e gosta. Eu falei, isso é precoce, né? Se passar de 15 minutos ali, já não é. Então, não. A ejaculação precoce, ela não tem um tempo definido, né? Ela é precoce ao ponto de começar a ter a relação e acaba muito rápido, e deixando os dois, né? Tanto ele como uma parceira ou o parceiro dele, insatisfeitos. Muitas vezes você começa a ter ali aquele, né? Chegou a ficar excitado, na hora que você colocou dentro, o trem já acabou. E aí é aquela coisa, né? Ejaculou para o homem, na maioria das vezes, ele precisa passar por um período refratário, que é para ele conseguir ter uma segunda relação. E é nisso que a gente sabe que o Viagra, o Cialis, né? Esses medicamentos que são chamados de inibidores, né? De fosfodiesterase tipo 5, eles conseguem, sim, com certeza, dar uma ajuda, né? Você tem uma relação e consegue dar uma segunda. Como que agem esses muito produtos? fácil. Eles aumentam o vaso sanguíneo ali para dar capilaridade? Sim. Eles, como a ereção é um fenômeno praticamente vascular, né? Eles atuam fazendo o relaxamento, né, dos vasos. O pênis, né? O tecido que causa a ereção é o corpo cavernoso. Então, esse corpo cavernoso ele se enche de sangue. As veias que fazem o retorno venoso, elas são comprimidas contra a túnica albugínea e faz com que esse pênis fique duro. Inclusive, a gente tem, né, em alguns casos, paciente aí que tem a ereção, na hora da relação,
sem querer, eles, principalmente quando a mulher está por cima do homem, né? Na hora de tirar, às vezes sem querer, o pênis sai do lugar, quando bate ali no períneo e tem aquela famosa fratura de pênis, né? Então o pênis não é osso, mas ele pode fraturar, inclusive, com estalido, né? Nossa. É o trem horroroso. Esses dias aí eu peguei um paciente que ele tinha um costume esquisito, que era de... ele acordava com o pênis ereto, ele tinha uma ereção muito boa, e para fazer o xixi ele tinha dificuldade de urinar com o pênis ereto, ele gostava de dar uma quebradinha no pênis. Nossa. É tipo um estalido. E aí, numa dessas aí, ele quebrou o pênis de verdade, teve que ir do pronto atendimento, e quando a gente chegou lá, a gente precisou fazer a abertura ali, né, do pênis mesmo, para rafiar, né, dar ponto no tecido cavernoso, né, no caso da túnica albuginha, para corrigir essa fratura peniana. É muito mais fácil esperar o trem amolecer e fazer o xixi. Pois é, esse tipo de fratura peniana, né, que acontece sem ser na relação, ela é mais comum fora do país. O brasileiro não tem esse hábito, não, mas esse especificamente tinha, né, para você ver. E voltando ainda aquele assunto, né, que terminou, que eu joguei a ejaculação precoce, tanto a ejaculação precoce como a disfunção erétil, né, ela é muito prevalente durante toda a vida do homem, né, seja ela na adolescência, na meia-idade, né, que aí, no caso seria a idade já mais adulta ou terceira idade, e são geralmente por motivos diferentes, né? Na fase aí de adolescente, paciente mais jovem, na maioria das vezes vai ser um problema psicológico. No paciente já de meia idade, aí já pode juntar, né, as comorbidades, que são as doenças que a gente às vezes termina adquirindo ao longo da vida, como pressão alta, diabetes, obesidade, né, a prática da atividade física, e também tem essa questão da conhecida andropausa, né, que seria uma semelhante à menopausa que acontece na mulher, né, ela chega a um período da vida que a mulher tem a menopausa, ela para de ter de produzir hormônios, né? Uma queda abrupta dos hormônios femininos. No homem, ela não acontece dessa forma, né? Por isso que o termo andropausa não é o termo mais correto. A urologia, né, define como deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Por que é diferente de andropausa? Porque é uma queda que acontece, geralmente, muito lentamente. E essa queda costuma acontecer a partir dos 40 anos. Então, geralmente, passou os 40 anos, às vezes vai caindo um pontinho. E aí, às vezes, quando chega o paciente com mais idade, ele tem já uma diminuição grande dessa testosterona, que muitas vezes precisa ser reposta, né? E daí a importância, né, de ir no urologista, fazer esses exames de rotina, esses periódicos, inclusive nessa parte mais adulta, além das questões de litíase renal, a gente tem as questões também dos cânceres, né? Então, câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, o câncer de bexiga muito associado ao tabagismo, a questão do câncer de próstata, uma questão que tem uma parte genética muito importante, então a gente sabe que homens que têm na família histórico de câncer de próstata, né, raça negra, a obesidade, esses devem procurar o urologista para fazer essa parte de próstata, né, de rastreamento, é o preventivo que o povo chama, né, a partir dos 45 anos. E quem não tem esses fatores de risco, fazer esse rastreamento a partir dos 50 anos, PSA e TOC, lembrando que tem que ser os dois, né, eles têm que ser juntos, complementares, em função de que só o PSA, ele muitas vezes pode passar batido 20% dos cânceres que só vai ser percebido com o exame de toque. E lembrando também que muita gente tem medo, né? Eu vou fazer o exame de toque, não vou ser mais homem, tem esse preconceito, né, de muito machismo. E a gente sabe que o exame de toque é um exame que dura coisa de segundos, né? Não precisa ter preparo. Tem gente que acha que tem que fazer um preparo intestinal para poder fazer o exame. O paciente ele chega tão nervoso que eu geralmente gosto de fazer com o paciente deitado, de barriga para cima,
eu faço, ó, deita aqui na maca de barriga para cima. Ele já deita com a barriga para baixo, mostrando a bunda para cima, né? Literalmente, ele não entendeu nada que você falou, né? Ele tá tão nervoso que ele não entende o que você explicou e a postura fica diferente. É muito rápido. A maioria das vezes, quando é a primeira vez, eles falam, nossa, o pessoal fazia um auê tanto disso aqui, é tão simples. Eu disse, é tão simples. E outras vezes, assim, tem paciente que chega, né? Eu tava no futebol agora, vim, a turma toda tá sabendo que eu vim fazer o exame com o urologista, tá todo mundo me zoando. É muito comum isso aí. A gente que é urologista, a minha família é uma família muito grande, né? E são muitos homens na família, a família da minha esposa, tem bem uns 20 tios dela. E quando a gente chega lá, sempre tem aquela piada de urologia, né? Uhum. Voltando... Da piada que você falei que os homens vão no consultório. Não, tem muita piada. A gente escuta piada só para descontrair, já que o programa aqui é um programa, né, mais descontraído mesmo. Tem uma velha, uma clássica, né, que diz que o cara chega na mesa do urologista, né, e puxa um revólver, né, coloca assim, ó, na mesa, assim, o urologista faz, nó... isso é uma falta de respeito, assim, você tá me intimidando, né? Eu sou médico, por favor. Não, doutor, isso aqui é o seguinte, essa arma aqui é para você, se depois do toque você me falar assim que eu gostei do toque, você pode dar um tiro na cabeça. De tanto que é o machismo masculino, né? Então, assim, isso não existe, gente. É um exame super tranquilo, rápido de fazer. Antigamente tinha gente que tinha medo de descobrir o câncer, né? Ou então, eu vou fazer e de repente vou ter que fazer uma biópsia. Então, hoje a gente tem coisas mais novas, né? Então, você faz o exame de toque, faz o exame de PSA. Se por acaso tiver dúvida com relação a ter um risco maior de ter câncer, você pode fazer uma ressonância magnética da próstata, que já consegue, às vezes, separar melhor se precisa de fazer a biópsia mesmo ou não. Se fizer a biópsia ainda e der o câncer, nem sempre esse câncer ele vai estar tendo necessidade de ser operado. Muitas vezes a gente vai acompanhar apenas, não vai operar, não vai passar por nenhum procedimento se for uma fase inicial. Se for uma fase que realmente precise de operar, as cirurgias hoje em dia estão muito modernas, né? A gente tem cirurgias hoje, né, auxiliadas por robô, com preservação de nervo, né, que dá menos impotência, dá menos incontinência. Então, assim, a gente precisa que o homem esteja mais junto com a gente, com o urologista, mude esse perfil, né? Eu estava, né, recentemente estudando e não o perfil do homem, do machismo do homem é tão sério, né, que a gente vê não somente na saúde, sabe, mas estudando outras coisas, por exemplo, o ensino superior, né? É claro que antigamente quem estudava era o homem, a mulher era dona de casa. Mas isso vem se invertendo com o passar do tempo. A gente hoje vive uma sociedade moderna, né? Que tanto o homem como a mulher trabalham. E a gente está percebendo que a mulher está tendo um grau de estudo maior do que o homem. Por quê? Porque o homem, muitas vezes, ele chegou na idade adulta, se ele tem uma condição socioeconômica inferior, né? Que ele não tem um pai, né? Que pode prover bem ele já tem que trabalhar cedo. Então, ele vai trabalhar cedo, em detrimento do estudo, né? E a mulher não, a mulher fica em casa, às vezes cuidando dos irmãos, em função de ficar em casa ela tem uma chance maior de estudar. Então a gente vê que o homem tem toda essa questão, né, de preconceito, cultura de ele ser o todo-poderoso, e que eu acho que isso não tem mais espaço na sociedade de hoje, sabe? Eu acredito que muito já foi melhorado, muito já foi feito no sentido de campanhas pela parte da Sociedade Brasileira de Urologia, o papel da escola, né, também ela faz esse papel também, os pais cada vez mais, e eu acho que isso está mudando, sabe? Até questão com relação a questões de gênero, né? A gente também está vendo uma melhora, né, nisso aí também, né? O que antigamente, né, a gente já vai entrar numa coisa que já foge um pouco da saúde do homem,
mas a questão de gênero, né, também é uma coisa importante que a gente, graças a Deus, tá vendo que a população hoje em dia está melhorando. Eu acredito que o que o meu pai, né, viu na época de colégio dele, quando você tinha, por exemplo, um homem que tinha linhas para a parte, né, de homossexualismo, ele era, né, sofria bullying. Na minha época de colégio, a gente via essa pessoa um pouco estranha. Eu acredito que o meu filho já vai encarar isso com normalidade. Então, tudo isso, né, é uma questão cultural, é uma questão que envolve, né, toda uma política de conscientização, tanto nacional como internacional, porque isso que a gente está conversando hoje da saúde do homem, essa dificuldade do homem ir ao consultório médico, seja para o cardiologista, seja para o urologista, e no homem a gente fala do urologista porque a gente está encabeçando isso aí, a gente está se tornando o responsável pela saúde do homem, mas essa dificuldade ela é vista internacionalmente. Sim. A sociedade é tão machista, doutor, o que eu citei aqui no início do bate-papo sobre o nosso sabonete íntimo masculino, né? A gente notou que para falar de saúde íntima e até para vender saúde íntima masculina, a gente teria que ir para o lado da irreverência, da ousadia, um lado mais para romper mesmo um pouco o assunto ali, para o cara poder baixar a guarda e escutar. Se a gente fosse entregar puramente um sabonete íntimo masculino, teria aquela ideia, não preciso disso. Agora, o sabão cracrá, por ser divertido, engraçado muitas vezes, o cara baixa a guarda e fala assim, cara, deixa eu escutar isso aqui, deixa eu ver qual é desse produto. E aí, uma vez que ele leva para casa e vê o benefício durante o uso, ele fala, pô, a experiência aqui durante o banho é agradável, deixa geladinho aqui a região do prepúcio, do pênis, eu tinha um mau cheirinho aqui, de fato controlou, combateu, aí o cara vê que o produto é bom, é sério, e existe a recompra e até indicação. Ele começa a indicar para os amigos e tal. Mas, num primeiro momento, a gente vê que a venda ela ocorre muito na gozação. Tipo assim, o meu amigo ali, o Rafa, eu vou dar o sabão cracrá para ele ali no amigo oculto de final de ano, festa de empresa, lá você tá com a rola murcha aí, suja, fedorenta, então toma o sabão cracrá, vai pra esse lado da brincadeira, justamente por conta do machismo. A gente falou, cara, a gente tem que iniciar pela irreverência, mas depois, quem sabe, a gente consegue tirar a irreverência e entrar com um produto com uma identidade visual séria. E já tá até no nosso radar isso, né? Tirar, talvez, ali o cracrá e fazer, isso é um sabonete íntimo masculino, né? E a gente já tem conteúdo suficiente para mostrar, pelo menos para nossa base de clientes, que o produto é importante pra caramba, né? E ainda falando do machismo, cara, é incrível. A Dom Alcides, ela tem uma base de clientes muito ousada, irreverente, tem muito gay consome o nosso produto, muito hétero, muita mulher também compra para presentear os parceiros, né? Deixa eu comprar esse produto para barba aqui para presentear meu namorado, meu marido, enfim. Mas ainda assim, mesmo no nosso público que é bem ousado, é diferente, é misturado, tem um monte de identidade ali na nossa base de clientes. A gente fez um post no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho gay, né? Sim. E, cara, a gente teve muita gente xingando, cliente nosso falando, cara, eu nunca mais uso Dom Alcides, vocês estão levantando a bandeira, isso não pode, tá errado, e misturava religião no meio ali também, alguns, e a gente perdeu bastante seguidores nesse dia. E a gente faz questão de levantar mesmo a bandeira porque a gente sabe da importância, né? E quebrar um pouco o preconceito da sociedade, mostrar que todo mundo é igual, independente do gênero, né? Enfim. Eu acho super importante, sim, vocês levantarem essa bandeira, né? Eu deixar bem claro, eu sou heterossexual, mas eu realmente não tenho esse preconceito, né? Eu acho que o paciente chega no nosso consultório, eu tenho muitos pacientes homossexuais que vão no nosso consultório, a gente trata bem, trata como um ser humano tem que ser tratado, e eu acho que em função disso, eu tenho um público muito grande nesse sentido, a gente precisa acabar com essa questão de preconceitos, né? Você vê que recentemente agora, eu acho que teve um assassinato, né? Não sei se foi na Espanha, e isso comoveu o mundo, né? Só porque eu acho que o cara estava tirando
eu acho que eu era brasileiro, estava tirando uma foto fora e fazendo uma selfie, e aí um outro cara que estava lá, eu acho que achou que ele estava tirando foto dele e partiu para agressão física e chegou a matar essa pessoa, né? É um ser humano, eu acho que isso também, graças a Deus, a gente está evoluindo para melhora. Com relação ao sabão Cracrá, eu acho o seguinte, eu acho que vocês têm uma linha muito forte aqui, né? Na parte de tricologia, né? Saúde, isso não deixa de ser um pouco de saúde do homem, né? Do jeito que o homem vai no consultório do urologista procurar um atendimento médico e cuidar dele, né, da saúde dele, a parte de suas aqui também é muito importante, né? É a questão da estética, seja uma estética mais para o tradicional, seja uma estética mais irreverente, questão da barba, a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento, né, que a barba está em alta, né, então assim, é o bigode, é a barba, a gente sabe que o homem, claro que não como um todo, mas a grande maioria dele hoje em dia, ele já é mais cuidadoso, é vaidoso, tem, né, graças a Deus está tendo isso aí, né, então assim, esses vaidosos, normalmente eles vão no consultório do urologista, sabe, porque são pessoas que têm uma cabeça mais aberta, então ele tem uma formação socioeconômica melhor, então ele é um cara que já é estudado, ele não tem esse preconceito, ele vai no urologista, ele vem num salão masculino para cuidar do cabelo dele, se ele tá careca, ele tá, às vezes, não que eu seja contra os carecas, ao contrário, eu sou careca também, né, mas assim, ele procura tratar aquela careca dele, ou então se é o cabelo, ele deixa o cabelo mais bonito, vai cuidar da barba, essa questão íntima aí, com o uso do sabonete, né? Eu acho que é uma ideia legal de vocês. É difícil para a gente, como médico, né? Simplesmente passar assim, ó, não, você vai usar o sabão Cracrá. A gente na medicina, tudo é muito... precisa ter um estudo, um ensaio clínico, randomizado, que a gente tem que passar por base... Mas, assim, o sabonete íntimo, a gente sabe que é legal, né? Para pessoas que têm aquele excesso de oleosidade, aquele cheiro mais forte no pênis, né? Então, de maneira geral, na falta, né, dessa coisa de vanguarda, né, da indústria farmacêutica, a mulher tem o sabonete íntimo, o homem, muitas vezes, a gente se vira com o que a gente tem, né? Eu, no consultório, eu uso muitas vezes um sabonete um pouco mais forte, muitas vezes, às vezes, até uma água boricada, para deixar a pele um pouco mais seca, mas eu acho que vocês estão na vanguarda, né, com a criação desse sabonete, e eu acho que é interessante. Acho que o público que frequenta aqui, vocês, nessa parte de tricologia, você me falou já, né, que é um sabonete que foi feito com base em estudos, né, e com associação de tricologia, né, também, eu acho que foi isso, não foi? Na verdade, o Celso Martins Júnior é hoje o que encabeça a nossa pesquisa e desenvolvimento de produtos da Dom Alcides, e ele é vice-presidente da ABT, da Academia Brasileira de Tricologia, mas não que o produto tenha sido desenvolvido dentro da ABT, o sabão Cracrá. Não, ele foi formulado pelo Celso, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Tricologia. Um cara que entende bastante, né, de cosmética, palestrante internacional, professor da PUC em cosmetologia. Então, um cara a gente está muito bem assistido na formulação dos nossos produtos. Hoje a gente, de fato, não mede esforço para produzir os nossos produtos com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial. Sempre tendo o Celso ali por trás, né, de falar, cara, vamos usar esse ativo, né, vamos trazer isso aqui de fora, vamos usar isso aqui para ter produtos de performance mesmo e que leva benefício e eficácia ali durante o uso, né, para o cliente, seja um produto para uma pomada modeladora de cabelo, ou o próprio sabão Cracrá para saúde íntima masculina, ou um produto para barba, né, você colocou muito aí que a barba tem alta e de fato, né, cara, porque o homem agora ele entendeu a barba, né, como a maquiagem masculina, né? Às vezes o cara tem uma papada ali embaixo do queixo, incomoda a pessoa, deixa uma barba mais alongada frontal ali, esconde isso, né? Às vezes o cara tem um rosto mais fininho, ele deixa a barba crescer, faz um corte mais quadrado, dá amplitude, força ali no rosto, né? Ou mesmo marca de espinha ali na adolescência, então ele deixa a barba crescer por cima da bochecha ali, tampa essas cicatrizes de acne, né? Então, o cara entendendo a barba como
uma ferramenta ali de embelezamento masculino, nem de empoderamento, mas sim de beleza mesmo, né? Sim, sim. O cara começa a deixar a barba crescer e isso tá longe de ser uma moda, né? Acho que já veio para ficar. Não, isso aí já é muito antigo, né? Na verdade, a barba, o bigode, né? São coisas muito antigas e depois caiu um pouco, né? O meu pai usou bigode a vida toda, depois de mais velho que ele parou de usar bigode, né? E inclusive o Novembro Azul, né? Um dos símbolos que a gente usa é o bigode, né? A gente tem aquele bigodinho, né? Que ele simboliza um pouco o homem, né? Então, eu acho que a barba, o bigode, né? Tem essa questão masculina, assim, com certeza. Sim. Ô, doutor, falando um pouco assim de DST, o que a galera chega mais questionando com medo lá no consultório, te procura por causa de doenças, de mau cheiro? O que é mais recorrente, mais comum? O mau cheiro, né? E mais comum, assim de longe mesmo, é realmente a bala no post-it, né? Que é essa irritação da região da cabeça do pênis e da pele que envolve a cabeça do pênis. E que, na maioria das vezes, ela vai estar relacionada, né, a uma micose. É muito comum a vagina, né, por ser um ambiente quente, úmido, junto com as secreções vaginais, ter, às vezes, uma micosezinha, que às vezes você tem a relação, você não lava o pênis logo depois da relação. Se você tem esse excesso de pele, é muito comum que você tenha essa bala no post-it, né? E outras causas de bala no post-it seria traumática, né? Ou por alergia. Mas é bem mais rara, geralmente mais a micose mesmo. E talvez o sabão, né, que vocês estão aí lançando aí na vanguarda, talvez seja uma boa opção para combater isso aí. Outras relacionadas a DSTs são as uretrites, né, que a gente vê aí com muita frequência, né, a famosa gonorreia, né, você tem a relação e pouco tempo depois, poucos dias depois, já começa a sair aquela secreção, né, pelo pênis, aquele pus, e arde para urinar, né, aquela ardência realmente muito forte, sujando a cueca, né, de pus. Uma outra coisa que a gente vê que tem crescido demais, né? Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, que foi a época do surgimento do HIV, né? O HIV, por terminar com o falecimento de muitos artistas, né? Artistas conhecidos, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe disso. E isso gerou um medo, né, de adquirir DSTs na minha faixa etária. Já na faixa etária hoje, a gente tem visto um pouco de perca desse medo, né? Porque o HIV hoje em dia, a maioria que tem os que conseguem controlar, às vezes usando um medicamento só, a carga viral fica indetectável. Teoricamente, a chance com carga viral indetectável de transmitir é menor. Então, a gente vê o público usando menos preservativo. E com esse uso menor de preservativo, o que a gente notou? Estourou o número também de casos de sífilis, né? Sífilis tem, no começo, às vezes, uma ferida, né? Uma úlcera genital, geralmente é única, e que, se não for tratada também logo no início, ela pode desaparecer, o paciente achar que não tem doença nenhuma, e essa sífilis, ela passa a ser uma sífilis secundária, né? Que pode acometer a parte de pele, pode até terciária, cometendo até o cérebro, né? A sífilis é uma doença muito grave, apesar de que tem tratamento. O tratamento é aquela famosa bezetacil, né? Na nádega, né? Então, duas ampolas de bezetacil geralmente resolve. Então, de DSTs, eu acho que o mais comum, eu falei da bala no post-it, que não propriamente seria uma DST. Até você colocou aí que o nosso produto, né, provavelmente ele poderia combater isso daí, e sim, né, ele é elaborado aqui, como eu te falei, através de rosa canina, aloe vera, ginseng, calêndula, né, e a rosa canina, ela tem uma ação antioxidante, né, que é rica em vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, e os antioxidantes são importantes para combater os radicais livres, né, que são esses compostos maléficos causadores aí das inflamações, estão associados a doenças como câncer, envelhecimento precoce, né, e
A rosa canina ela vai contribuir também, né, para o melhor funcionamento do sistema imunológico, graças ao seu alto teor de vitamina C. Então, todos esses componentes aí ajudam a combater fungos, bactérias, né, que levam a bala no post-it, certo? Certo, não, correto. E realmente é uma das queixas mais frequentes, viu? Consultório, assim, tirando os problemas de saúde mais grave, né? Cálculo, câncer, né? Esse aspecto no homem, né? A gente tem também muito problemas da parte de transtornos urinários, né? Problemas obstrutivos pela próstata, estenose de uretra, mas assim, no consultóriozão, assim, geral, motivo de consulta, né? Aquelas consultinhas rápidas, muito bala no post-it. Essa questão dessa irritação do pênis, né? Deixa bem vermelho ali a pele, fica inchada, vermelho, né? é chato. E tem paciente que já passa por uns 4 urologistas diferentes, cada um passa uma pomada, e aí ele usa a pomada, às vezes não usa direito. A gente pede sempre que depois que use a pomada, muitas vezes faça uma pausa na parte de relação sexual. Então ele acha que logo depois da pomada já tem que tá lá dentro de novo, né? E aí isso aí termina dando continuidade a esse processo inflamatório e muitas vezes até necessita fazer a retirada do excesso do prepúcio para que ele consiga ficar livre de vez, né, desse problema aí. Então tem que fazer a circuncisão ou postectomia, que é o que a gente chama, né, o termo certo. Tá vendo aí? Fica a dica para os ouvintes, ó. O cara que tá escutando aí o podcast Dom Alcides, seja lavando uma louça aí, ou no trânsito, ou praticando uma atividade física, tá com o prepúcio vermelho, inchado aí, ó, pode usar o sabão Cracrá para fazer o controle disso aí, ficar com a saúde em dia. Doutor, e a gente vê muito na internet aqueles anúncios, né? Aumenta o pênis, deixar o pênis maior, crescer 4, 5 centímetros. Isso também, a galera chega procurando informação sobre isso. Pô, posso tomar esse remédio? Isso é verdade? Isso é balela? Como é que eu cresço? Meu pênis? Ah, chega demais, né? Demais mesmo. Então, assim, é outro motivo de consulta, principalmente adolescente, né? Eles muitas vezes têm um relacionamento que não foi bem, às vezes por causa de outro motivo. Aí a mulher, para aquela parceira que ele teve, né? Para judiar, né? Judiar do homem, né? Do adolescente, faz, você tem um pinto pequeno, Sério, não dá pra nada, a gente tem isso arrasa o cara pro resto da vida, o cara fica psicológico, né? Não, o cara fica traumatizado, então ele marca aquela consulta, às vezes é uma consulta particular que ele não quer esperar o tempo para consulta, às vezes, do convênio, e chega e faz, não, vou marcar uma consulta particular para ver se isso é verdade mesmo. Ele chega lá com a gente, um pênis normal, a maioria das vezes é um pênis de tamanho normal mesmo, né? Para ser considerado um micropênis, tem que ser um pênis muito pequeno, é muito difícil. A vagina, né, da mulher, ela não precisa de uma coisa muito grande. A gente sabe que o médico ele consegue fazer um toque vaginal e sentir o fundo do saco, né, da vagina ali, pegando o começo aí do colo do útero, com um dedo, normalmente, você consegue fazer isso. Então, um pênis não precisa ser tão grande assim, né? É uma questão muito mais de visão. Eu acho que é muito mais igual, talvez, né, o bumbum das meninas, né? Precisa ser tão grande assim? Não precisa, né? O que você vai fazer com o bumbum? Visual, né? É uma coisa mais chamativa, mais visual. O que é um micropênis? É o quê? 2 centímetros? 3 centímetros? Algo em torno de menos de 3 centímetros. E Eric, você tem um micropênis, né? Então, assim, é muito comum, sim, viu? Muito comum que os pacientes procurem a gente. Eu tenho no consultório até uma régua que a gente usa para medir. Tem que explicar, né, como é que você mede também, se estiver no estado flácido. Então, você tem que realmente esticar o pênis e medir ali da base do pênis até a glande. E essas técnicas aí de faloplastia, né, que tá na moda aí, eu acho que tá na mídia, eu acho que saiu. Faloplastia? A faloplastia é uma plástica, né, que teoricamente seria para aumento peniano, né? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, a gente se posiciona contra, tá certo? A gente não acredita nessa questão de aumento peniano, a gente não vê necessidade, é muito raro o caso de uma necessidade de faloplastia. Mas o cara que tem micropênis precisa, né? Aí talvez sim, mas na maioria das vezes não vai precisar, né? Essas cirurgias
elas têm seus riscos, né? Muitas vezes envolve necessidade de secção de ligamentos, suspensor do pênis, né? Para você ganhar 2 centímetros, com risco aí de perder aquela rigidez, não a rigidez, mas quando você fica com o pênis ereto, o pênis ele sobe, né? Fica mais ou menos a 90 graus com o seu corpo. Então, às vezes, você corta esse ligamento suspensor, tem risco, né, de ficar com problemas com relação a isso aí, num pênis que normalmente não precisaria disso. Eu acho que tá bem na moda mesmo. Acho que essa semana teve uma pessoa na mídia, né, que publicou, que fez o aumento peniano e que a parceira até acabou com ele em função disso. Eu acho que não estou citando o nome, né, para também não ter meu nome vinculado a isso, mas citando só como exemplo, realmente a sociedade brasileira, a gente se coloca contra, na maioria das vezes não precisa, esse aumento, né, não, a gente não sabe como é que foi feito, né, talvez tenha sido, não sei se foi cirurgião plástico que fez, mas nós da urologia não temos muito esse perfil de fazer aumento peniano, não. Essa faloplastia, eu tenho um caso muito, muito interessante, né, de consultório, que tinha um paciente meu, ele tinha uma esposa que falava que o pênis dele era pequeno e fino. E não sei, aquela coisa, né, muito do psicológico, né, e ele, em função disso, ele aplicou silicone industrial no pênis, pra você ter noção. E aí ficou com aquela coisa, né, o silicone industrial, ele envolveu todo o pênis, ficou aquele pênis inchadaço, cheio de nodulações. Quem que faz um serviço desse? É o cara mesmo que chega e aplica, porque um médico não vai fazer um trem desse, né? De jeito nenhum, com certeza não. O médico não faz isso. A gente, pelo contrário, eu tô tocando no assunto, né, porque a gente é um papo mais descontraído. Essa esposa da mulher não chama Ju, não, né? Olha só como é que faz, né? O cara ele fez nele mesmo, para você ver, né, a cultura do homem, né? O homem é muito louco, assim, ele toma medicamento por conta própria, né? A gente vê que o pinto, para a maioria dos homens, é tipo assim, é a vida, né? O cara pode estar com a cabeça fodida, né? Pode estar obeso, com coração ruim, pulmão não funcionando, mas se o pinto ali tiver ok, o cara tá vivendo, né? Não, é isso mesmo que você falou. É aquela teoria pensamento falo do pênis, né? Falocêntrica, né? Centrado no pênis, né? Tem também estudos, né, que a gente vê que com questionários, né, que o homem tem muito mais medo, né, de ficar impotente do que perder o emprego, de ficar impotente do que morrer até, né? Então, às vezes tem paciente que não vai realmente, não procura essa questão do câncer de próstata, porque ele acha que se detectado, ele vai ter que operar e vai ter que ficar com impotência às vezes, coisa que não é verdade. Pô, eu acho que esse medo da doença é o que inibe a maioria das pessoas, né, a procurar uma consulta. O cara fala assim, velho, eu tô desconfiando aqui, mas eu não vou não, porque vai que chega lá e é o que eu tô desconfiando mesmo, alguma coisa séria, aí eu tô fudido. Então vai vivendo ali meio na incerteza, né? O medo de procurar o médico e achar uma doença, isso existe sim. É aquela coisa, né, eu vou procurar, vou achar. E aí, melhor não procurar. E fica nisso, né? E a gente sabe que isso está errado, né? A cultura preventiva é que é a melhor cultura, né? A medicina preventiva. Isso, atualmente, né, está sendo muito debatido em todos os ambientes médicos, em todas as especialidades, né? Focando sempre na medicina preventiva, né? Promover a saúde acima de tudo. O ideal é que você não adoeça, né? Então, assim, como que você não adoece, né? Você procurando médico, tendo a nutrição adequada, estimulando a atividade física, né? Então, nutricionista, do jeito que você também cuida aqui, ó, do cabelo, da barba. Então, assim, se você se cuida, a chance de ter problemas é menor. Isso já está sendo tratado em escola, assim, para adolescente? Eu lembro que eu estudei no Magno, aqui em Belo Horizonte, ali no Cidade Nova. E eu me lembro, cara, eu tinha uns 12, 13 anos, tinha aula de educação sexual. Ia um professor lá, não sei se era professor, mas ia alguém falar sobre o assunto. Isso teve continuidade ou não está rolando nas escolas?
Pô, eu acredito que tem, assim, mas é uma introdução muito básica ainda, né? Muito pouca, igual também já teve agora, recentemente, essas escolas que aderiram também à ideologia de gênero, né? Então, a gente está tendo, sim, eu acho que alguma mudança, é uma tentativa né, de mudança de paradigma, de quebra de crenças antigas, né? Ter mais educação sexual, educação para uma saúde preventiva, uma saúde que promova a saúde, né? A medicina promovendo Aham, saúde, não medicina tratando de doença, né? aham. Mas, assim, ainda está muito incipiente, ainda está muito no começo. Sim. Tô lembrando aqui, eu anotei, quando você está falando desse lance de, às vezes, acontece de quebrar o corpo do pênis, né? Apesar de não ter osso, não ter nada, ser só um corpo esponjoso ali. Você até citou aquele cliente que acordava, né? Com uma ereção potente, aí ele gostava de dar uma quebrada lá para fazer o xixi de manhã. Para detumescer, né? Para o pênis ficar mole e conseguir fazer o xixi tranquilo. E aí você falou que lá fora isso é mais comum do que no Brasil. Por que essa diferença, assim? É questão é cultural mesmo, né? Então, eles têm a ereção, é muito comum, né? O homem acordar com o pênis ereto, o pessoal fala que é o famoso tesão de mijo, né? Já Aham. que a gente está aqui num Sim. ambiente mais descontraído, é, então, para ir urinar, muitas vezes, você tem que fazer, às vezes, uma curvatura, né? Você está em pé, geralmente o homem urina em pé, e aí, para você colocar o pênis ali em direção à privada, quando está com o pênis ereto, é um pouco ruim. Uhum. Então, eu acho que eles acham natural fazer alguma coisa dolorosa, né? Torcer um pouquinho, você sente uma dor, na hora que você sente a dor, geralmente o pênis detumesce, né? A ereção, ela é um fenômeno que se você sentir dor, se você tiver um susto, né? Ereção, ela não combina muito com a adrenalina no sentido por exemplo, né, você está aqui tendo uma relação aqui escondido numa sala aqui né, da gravação aqui, vai que eu abro a porta assim, te pego de surpresa, o que acontece com o seu pênis imediatamente? Ele detumesce, né? Então, assim, Detumesce, tá vendo? Palavra bonita, velho. Detumesce. detumescência, né? É a volta do estado do pênis de ereto para flácido, né? Uhum. É isso aí. Mas é uma coisa cultural, eu acho que não tem muita relação aqui no Brasil. Acho que peguei um caso apenas de estalido, a quebra, né? A fratura peniana está muito mais relacionada realmente à posição sexual muitas vezes quando você tira da onde você está penetrando, quando você volta, se não voltar no buraco, às vezes bate na região do períneo, né, que fica ali entre a vagina e o ânus, ou entre a vagina e a bolsa escrotal, nos casos né, homossexual, o pênis vai bater e ele vai entortar e quebrar. Caramba, isso deve doer, hein, bicho? Dói muito. Eu não sei o tanto porque Uhum. eu nunca passei por isso, mas é o que relata os nossos pacientes. Pô, isso aí, cara. Estamos chegando aí a pouco mais de 1 hora de bate-papo. Foi bastante informação, né, doutor Carlos? Eu acho que sim, eu acho que foi muito legal. Foi muito legal. Agora nós vamos para a parte da edição aqui com o Eric, aí vamos conseguir. Às vezes um assunto que a gente, como é muito bate-papo, né? Eu pego uma coisa lá na frente, jogo aqui atrás e tal, aí na Sim. edição dá para juntar tudo e organizar as ideias aí. Pô, foi muito informativo, cara. Não, Jó, eu acho que foi um prazer, né, estar aqui divulgando um pouco sobre a saúde do homem, né, o Purcell aqui, né, o Dona Alcides, por ser né, uma empresa muito focada em homem, né, de barba, produtos para o homem, né, então acho que tem tudo a ver com o Dia do Homem, então assim, a gente fez questão de vir participar, né, chamar atenção para essa turma, né, da população masculina aí para cuidar da saúde, lembrando que amanhã é o Dia Nacional do Homem, vamos lembrar a turma que ser homem necessita de cuidados também, né? O homem, ele precisa cuidar da sua saúde. Claro, é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, um bate-papo super agradável aqui. Obrigado pela visita, doutor Carlos, que é médico, urologista, Carlos Magno, vem me falar aqui. Vem me falar não, né? Eu vim escutar aqui sobre saúde íntima masculina.
uma forma de celebrar aí o dia 15 de julho, o Dia Nacional do Homem. É importante falar aí da saúde íntima masculina, quebrar paradigmas, né? E mostrar que a galera tem que se cuidar e tem que procurar mesmo o urologista para manter a saúde em dia. Obrigado. É isso aí. Eu que agradeço aí. Um grande abraço a todos aí que estão escutando aí o nosso podcast. Valeu.